E aí pessoal, beleza? Professor Hugo de Física aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar de ordem de grandeza. Nós já falamos de notação científica, tá bom? Agora nós vamos falar de ordem de grandeza. E pré-requisito, né? Para você entender ordem de grandeza, tem que saber notação científica. Então corre lá, se você ainda não assistiu o vídeo de notação científica, corre lá, assiste o vídeo, depois você volta aqui para assistir o vídeo de ordem de grandeza. Você tem que saber notação científica e tem que saber trabalhar com potências de 10. Tá? Vamos entender primeiro o que é a ordem de grandeza. Vamos lá. Todos nós, né, temos a mania, o costume, o hábito, né, de estimular, de estimar valores, né, de estimar quantidade de alguma coisa, seja quantidade de massa, quantidade de comprimento, quantidade de tempo. A gente faz isso o tempo inteiro. Né? Quando você vai numa loja de material comprar, imagina que teu cabo de internet deu problema e você precisa comprar um fio novo, ou você vai mudar o teu roteador de lugar e você precisa comprar um cabo mais longo, né? Você não vai medir, dificilmente você mede, você dá uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, e aí você estima um valor. Pô, peraí, comprar 10 metros de cabo, né? Você estima um valor. Quando você faz isso, você já está pensando no conceito de ordem de grandeza, tá bom? A ordem de grandeza, tá bom? A ordem de grandeza é a forma que nós usamos para estimar, tá? Valores, para estimar quantidades de determinada grandeza física. Então eu posso dizer que a ordem de grandeza é a potência de 10 que mais se aproxima da quantidade que eu quero. Beleza? Antigamente, pessoal, a gente trabalhava a ordem de grandeza da seguinte forma. A gente usava a média aritmética. Por exemplo, eu quero saber a ordem de grandeza do número 2,1. E aí você pensa, pô, peraí, 2,1, ele está mais próximo do 10 ou ele está mais próximo do 1? A gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1 e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então você começa a pensar, pô, peraí, de 1 a 10 esse número está mais próximo do 10 ou está mais próximo do 1? Pô, ele está mais próximo do 1. Então a ordem de grandeza disso aqui é 10 elevado a 0. Tá bom? E aí eu quero saber a ordem de grandeza de 3,5. Mesmo esquema. Espera aí, o 3,5 ele está mais próximo do 10 ou mais próximo do 1? Ele está mais próximo do 1. Então a ordem de grandeza do 3,5 é 10 a 0. Vamos pegar aqui o 5,5, que é um valor muito peculiar. É um valor muito importante para a gente aqui. Você começa a pensar, pô, peraí, agora a gente tem uma questão aí, um probleminha aí. Porque o 5,5 ele está a 4,5 unidades do 10, mas ele também está a 4,5 unidades do 1. Então ele pode ser qualquer um dos dois, né? Ele pode ser tanto 10 elevado a 0, quanto 10 elevado a 1. Aí você pega aqui no 7,8. Esse aqui está mais próximo do 10. Então ele tem que ser 10 elevado a 1. Correto? Sacou? 10 elevado a 0, 1. Esse está mais próximo do 1. 10 elevado a 0, 1. Está mais próximo do 1, né? 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 0, 1. Está tanto próximo do... A mesma distância que ele está de proximidade do 10. E ele está do 1. E 10 elevado a 1, 10. Esse aqui está muito próximo do 10, né? E aí, olha que caso curioso. Se eu pego aqui o número 35 e pego aqui o número 69. O número 35, a gente vai alargar um pouco agora a situação. Ele está mais próximo do 100 ou ele está mais próximo do 10? Pô, pera aí, ele está mais próximo do 10, então ele tem que ser uma ordem de grandeza de 10 elevado a 1. E esse camarada aqui, esse aqui já está mais próximo do 100. Então ele tem que ser da ordem de grandeza de 10 elevado ao quadrado, né? 10 ao quadrado, 100. Essa era a ideia de ordem de grandeza que era utilizada antigamente, certo? Isso aqui, pessoal, analisar a proximidade de um número. Pô, peraí, entre 1 e 10, entre 10 e 100,
né? Isso era feito por meio de uma média aritmética. Só que com o passar dos tempos, a ciência avançando, avançando e avançando, né? Aqui a gente está trabalhando com potências de 10, né? É multiplicações na base 10. Então, como se trabalha com potência de 10, cientistas foram percebendo que a média aritmética não era a melhor opção. A média aritmética não era muito legal para você calibrar a ordem de grandeza aqui, né? Começou a dar muitos erros e eles falaram, pô, pera aí, a média aritmética não tá legal. Como eu estou trabalhando com produtos, né? Como eu estou trabalhando com multiplicação potência de 10, vamos mexer então com a média geométrica. Mexer aqui com a média geométrica, né? E aí, para quem não lembra, o que seria a média geométrica? Um breve resumo aqui. A média geométrica é multiplicar dois valores, né? Se forem 2, tá? E tirar a raiz quadrada desses dois valores. Se forem 3, multiplica os 3 e tira a raiz cúbica. Se forem 7, multiplica os 7 e tira a raiz sétima, né? Então, por exemplo, se eu tenho dois números A e B e quero tirar a média geométrica deles, raiz quadrada de A vezes B. Se eu tenho três números A, B e C e quero a média geométrica deles, raiz quadrada de A vezes B, raiz cúbica, né? De A vezes B vezes C. Se eu tenho 5 números A, B, C, D e E, e quero tirar a média geométrica deles, raiz quinta de A vezes B vezes C vezes D vezes E. Essa é a ideia da média geométrica. Perfeito? Beleza? Refrescou a memória de vocês. Quem não vê média geométrica há um bom tempo, tem mais coisas, mas não vem ao caso aqui. E aí vamos pensar agora no seguinte, vamos aplicar esses casos agora na nossa média geométrica. Se eu pego aqui o 2,1, né? A gente vai pegar aqui o 2,1. Só que a gente está fazendo um intervalo entre 1 e 10, então vamos lá. A média geométrica entre 1 e 10 é a raiz quadrada de 1 vezes 10. 1 vezes 10 vai dar 10, então a raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16. Então é esse o valor que a gente tem que usar como base para determinar a ordem de grandeza, para trabalhar com a nossa estimativa, né, de quantidade. E não mais o valor mediano de 5,5. Agora é o 3,16. Certo? E aí agora isso modifica a gente, né? A gente para pensar no seguinte aqui. Pô, peraí. O 5,5, ele agora já não tem mais essa discrepância aqui. Pode ser um ou pode ser outro, né? O 5,5, ele está, se comparado ao 3,16, ele está mais próximo do 10 ou ele está mais próximo do 1, né? Se comparado ao 3,16, né? Isso aqui vai embora, certo? E aí a gente vai pensar agora nesse caso aqui. O 35. A gente botou aqui ele mais próximo do 100. Se eu colocar o 35 em notação científica, a gente pode montar uma regra por meio disso aqui, né? Levando como base agora o 3,16. O 35 em notação científica é 3,5 vezes 10 elevado a 1. Correto? Porém, vamos pensar no seguinte agora. O 3,5, se comparado, né, ao 3,16, né, ele está mais próximo do 1 ou ele está mais próximo do 10? Está mais próximo do 10. Então, 10 elevado a 1 aqui. 10 elevado a 1 com 10 elevado a 1, 10 elevado ao quadrado. Sacaram a ideia? E agora a gente chega na seguinte regrinha. Repara que o 3,5 ele é maior que o 3,16, certo? Repara que o 5,5 ele é maior que o 3,16, que é o nosso número base agora. E repara que o 2,1 ele não muda, né? Porque ele é maior que, ele é menor que o 3,16. Então ele está mais próximo, certo? Do 1, né? Então a gente bota aqui. Se eu já tiver o 2,1, a gente deixa ele como 10-0. Perfeito? Agora, com essa regrinha, a gente pode fazer a seguinte situação.
Vamos lá. Eu tenho aqui 69. Tenho 69 aqui. Correto? Determina a ordem de grandeza, bota esse camarada em notação científica, né? Vamos lembrar que apenas um número diferente de zero tem que ficar depois, antes da vírgula. Então, 6,9 vezes 10 elevado a 1. Perfeito? E agora, para você determinar propriamente a ordem de grandeza, você vai ter que verificar aqui, ó. Esse número é maior ou menor que 3,16? Esse número é maior. Se é maior, ele está mais próximo do 10. Então você sempre soma uma unidade em números que são maiores que 3,16. A ordem de grandeza aqui é 10 ao quadrado, certo? E aí bateu com isso aqui. Perfeito? Se eu tenho aqui o 12, correto? Coloque em notação científica 1,2 vezes 10 a 1. Esse número é maior ou menor que 3,16? Ele é menor. Então minha ordem de grandeza vai ser o próprio 10 elevado a 1. Ok? Essa é a ideia, tá? De notação científica e ordem de grandeza. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Como eu falei, isso usa regras de potenciação. E como eu vou falar em todos os meus vídeos, tá, galera? Eu não vou fazer conteúdo de matemática, mas eu tenho um amigão aí que está fazendo, que é meu amigo, o professor Wagner Araújo, tá? Canal Hora Exata, o link vai estar aí na descrição do vídeo. E para a galera que está se preparando aí para o concurso, tá? Para as provas de vestibular, eu vou deixar também o vídeo do meu amigo, professor Célio Saraiva, beleza? Tranquilo? Professor de português, excelentíssimo, ambos são excelentíssimos professores, trabalham comigo, tá? E aí a gente vai fazer esse trabalho em equipe aí. Vou deixar o link dos dois aí na descrição, tá bom? O professor Wagner está fazendo um trabalho, uma playlist maravilhosa de matemática básica que pega todo o conteúdo de matemática desde o ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Valeu, galera? Ó, fique em casa, pessoal. Aproveita esse tempo de quarentena para estudar, beleza? Abraço, galera!